no e-book. A La Clima é esse instituto que atua com, enfim, com pesquisa, com reconhecimento, com um trabalho que fomenta o mundo da mudança climática, o cenário da mudança climática. E a gente só consegue aprofundar o debate, a gente só consegue realmente sair da caixa quando a gente traz as tantas vozes e as diversidades para dentro da análise. É só dessa forma que a gente vai conseguindo pensar diferente e olhar com outras lentes para a questão do clima e que tangencia a biodiversidade, a desertificação, questão da água e por aí vai. Então, o e-book ele vem como uma forma de ressaltar essa importância, a importância de que todas as vozes precisam estar no centro do debate e no centro das tomadas de decisão, para que a gente consiga começar a desenhar ações e políticas que sejam diferentes daquilo que a gente está acostumado. A gente ainda segue numa lógica de tentar resolver o problema com a cabeça do passado e com os atores que estavam envolvidos e que geraram o problema. E essa equação não fecha. E justamente por isso, na La Clima, a gente quer muito fomentar e cria isso, tanto nos nossos GTs com a rede, como com o Instituto, esse lugar de uma diversidade de vozes e pensamentos. E dessa forma, a gente vai construindo esse novo cenário. Por isso que é uma honra a La Clima estar lançando esse e-book hoje. É uma honra estar com todos vocês aqui para a gente aprofundar um pouco mais nesse debate. Passo a palavra agora para a nossa diretora de Política Pública e Engajamento, Carol Rocha, que vai seguir com a fala. Obrigada, Flávia. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todo mundo que está aqui nessa terça-feira à noite, ouvindo um pouco para a gente falar sobre COP30. Então, gente, esse livro, foi gerado pela mente brilhante do Ciro, que está aqui, do Ciro Brito, e ele foi gerado pela essa necessidade que a gente entendeu de ter a COP30 também de uma perspectiva amazônica. Então, logo quando a gente recebeu a notícia de que a COP seria no Brasil e seria em Belém, nós começamos a ter várias críticas relacionadas à infraestrutura, várias críticas relacionadas à hospedagem, várias críticas relacionadas aos aspectos mais logísticos de uma conferência do clima. Na verdade, todas essas questões, elas são questões que são válidas, elas precisam ser endereçadas como elas de fato estão sendo, mas o que está mais em jogo dentro da COP30 não são questões de infraestrutura, são questões políticas. E é nesse lugar que nós precisamos analisar a COP. É no lugar de entender quais são as perspectivas que nós temos de melhoria da região pela realização desse evento e como a gente consegue, de fato, é, alcançar esse potencial e fazer com que esse evento ele realmente alavanque as perspectivas da região. Então, a ideia aqui é colocar a Amazônia não só dentro, mas no centro do debate da mudança do clima e da governança climática do mundo, trazendo a perspectiva da Amazônia para alguns itens de negociação e da agenda de ação também. Então, o que significa para a Amazônia ter uma transição energética? Significa a mesma coisa que para os países do norte global? Ou, na verdade, quando a gente está falando de transição energética na Amazônia, a gente está falando sobre acesso à energia, a gente está falando sobre descarbonização dos sistemas isolados, que até hoje são dependentes de combustíveis fósseis para ter um direito que é básico para todos nós, que é a energia, é a luz. O que significa o que significa participação
social dentro da COP, dentro da construção de políticas públicas? São essas perguntas que a gente precisa tá se questionando quando a gente está falando sobre COP30. E não se vai ou não vai ter hotel em Belém. Isso é realmente muito importante, mas, de novo, é uma distração das coisas que realmente fazem diferença e do legado que essa COP pode deixar para o território, que vai muito além de uma estrutura física, mas sim faz com que a gente consiga ter uma chance de mudar a narrativa que é contada pela Amazônia, sobre a Amazônia, pelas bocas de pessoas que não são do território, há séculos, de que a Amazônia é um local que precisa ser salvo, de que a Amazônia é um local, é um deserto de pessoas que não tem população na Amazônia, ou que a população da Amazônia é majoritariamente rural. Então, são todas essas narrativas que alimentam um imaginário que é muito diferente da realidade, e mais do que são diferentes da realidade, ele torna a Amazônia o exótico, o estrangeiro, o externo, o outro. E a ideia com a COP30 de legado é fazer com que o mundo inteiro entenda que na Amazônia existe excelência, e existe excelência em todos os sentidos. Existe excelência acadêmica, existe excelência do setor privado, existe excelência e especialmente existe excelência da sociedade civil, que está organizada e que está pronta para receber o mundo na sua casa. E, novamente, quando a gente está tratando de negociação de um tratado que fala sobre mudanças climáticas e fala sobre limitar o aumento médio da temperatura global em 1,5, vamos para Belém, gente. Acho que lá os negociadores vão sentir na pele o que é calor e exatamente o que a gente está lutando. Quais são o que está em jogo nessa COP e nos próximos anos. Eu acabei de perceber que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Caroline Rocha, eu estou na posição de diretora de políticas públicas e engajamento, e junto aqui com a Flávia, que deu a palavra inicial, e a nossa diretora executiva, a Bárbara, que é a nossa coordenadora de programas, a Mari, que é a coordenadora de comunicação, e a Giovana Serra, que eu gostaria de dar um agradecimento especial porque sem a Giovana, sem o trabalho da Giovana de revisar o e-book, de verificar que estava tudo dentro das normas da ABNT, de verificar todas as referências, de olhar o layout, de ir atrás do DOI, de ir atrás do ISSN, e todos esses elementos pós-textuais que são super importantes, esse e-book não teria acontecido. Então, um agradecimento especial para a Giovana por todo o trabalho e dedicação que ela teve nesse projeto. E com isso, eu passo a palavra de volta para a Bárbara, nossa querida Bárbara, que é infame, super conhecida, super famosa e querida pela rede, para ela dar continuidade a esse webinar. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. E agora eu tenho a honra de apresentar o nosso próximo convidado, que escreveu o prefácio do nosso e-book, que é o Ciro Brito. Ciro é advogado, especialista em direitos humanos e mestre em desenvolvimento pela UFPA. Atualmente é analista sênior de políticas de clima no Instituto Socioambiental e mentor do GT Amazônia da Rede Laclima. A palavra é sua, Ciro. Obrigada pela presença. Queria saudar aqui a Carol, grande. Ela falou que eu fui alguém que pensou, mas eu acho que sem ela, com certeza, esse livro também não tinha saído. Então, Carol, obrigado pela parceria, obrigado por ser comprometida com esse tema e a felicidade que hoje a gente, todos juntos e juntas, né, lança esse book nesse ano que é muito especial para a Amazônia, para os amazônidas, para o Brasil e para o mundo. Uma fala muito breve, porque na verdade eu não quero trazer só no prefácio, quero que vocês possam ler.
Eu quero trazer algumas provocações que dialogam com o que está ali e, principalmente, deixar algumas reflexões aqui. Em 2022, quando o Brasil foi escolhido para sediar a COP, nós estávamos no Egito. Foi um alvoroço quando o nosso atual presidente, naquela época, já tinha sido eleito, foi para sua grande comitiva até o Egito, e o governador do Pará também estava com a sua comitiva lá, e ali começou o burburinho, que talvez se confirmar em 2023. De lá para cá se passaram 3 anos, e o cenário internacional ficou muito mais desafiador. E mais desafiador por conta dessas guerras mundiais, de governos de direita, extrema-direita que vem se elegendo, reelegendo, ficou mais desafiador também, porque as COPs de lá para cá, apesar de terem trazido em alguns temas alguns avanços, e do ponto de vista geral, terem terminado de estruturar um arcabouço legal do Acordo de Paris, em 2015, ela, principalmente por conta da COP de Baku, jogou um banho de água fria em todo o mundo, onde o principal tema, que era o financiamento climático, onde se discutia novamente o financiamento climático, e onde se QD veio muito aquém daquilo que, principalmente os países do sul global, estavam reivindicando como um valor suficiente para poder financiar a ação climática, para a gente pensar tanto em mitigação, mas também em adaptação. Esse cenário que nós chegamos, portanto, ele tem essas complexidades, mas ele também tem as suas propulsões. O Acordo de Paris completa 10 anos, a gente terminou, digamos assim, de desenhar esse arcabouço e a gente pode passar finalmente em todos os temas da focar na implementação. Ao que, por isso, algumas organizações, a sociedade civil, alguns governos até vem falando desse plano de Belém mais 10. O que queremos daqui a 10 anos com a, então, né, a implementação a todo vapor do Acordo de Paris. Lembrar também que a gente, ano passado, né, alguns cientistas apontaram que a gente teria ultrapassado o ponto 5,7, que é o principal objetivo do Acordo de Paris. Então, todos esses pontos desafiadores e considerando algumas propulsões, que uma delas, obviamente, é a própria recepção da COP no Brasil, mas na Amazônia, e se a gente vai olhar para trás e pensar quando o Brasil se estabelece como um líder global na área ambiental, esse estabelecimento, né, esse lugar, ele perpassa principalmente pela centralidade da cidade do Rio de Janeiro. Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20. E o Rio de Janeiro, mesmo antes da década de 90, sendo a cara do Brasil para o mundo, e a partir dali sendo a cara do Brasil para o mundo também no âmbito da liderança global e da liderança ambiental. Então, o que nós veremos aqui em Belém também é um pouco desse deslocamento, onde a cara do Brasil ela deixa de ter os tatuados do Pão de Açúcar, deixa de exatamente ser simbolizado pelo Cristo de braços abertos e vai ter outros espíritos e outras imagens que vão percorrer a mentalidade tanto de nós, brasileiros e brasileiras, quanto da comunidade internacional. Então, nós vamos apresentar um novo Brasil para essa comunidade global, e isso pode sim, também ser mais um propulsor de boas ideias e principalmente de momentos, né, como se fala em inglês, ou de mística, como a gente usa na Amazônia, para que grandes acordos possam acontecer. É isso que a gente espera. Apesar de outros desafios, inclusive que alguns que a Carolina citou. Então, é isso que a gente traz um pouco no prefácio, e é com esse espírito que a gente chegará até Belém em novembro de 2025. E os artigos que tem no e-book, eles trazem questões que algumas delas estão conectadas diretamente a questões culturais da Amazônia, e outras são questões colocadas, né, mais recentemente, e que são super importantes. Porque a gente não pode perder a oportunidade de ir até a COP, por conta da COP, mas também depois da COP, de colocar para a nossa governança nacional climática também aquilo que é uma questão na Amazônia e que essa COP pode ser um propulsor também para ajudar a resolver ou para avançar. Então, é uma COP que, para nós, aqui no Brasil, ela tem papel internacional, obviamente, mas ela tem papel nacional muito forte também. E é justamente sobre esse papel que esses artigos, muitos deles, estão trazendo, né? Tanto reflexões sobre os problemas, mas também tentando apontar alternativas de solução. Então, eu encerro por aqui, desejando a todos e todas uma ótima leitura, que vocês compartilhem bastante esse trabalho e parabenizar também aqui as nossas autoras, principalmente os autores
desse book. Obrigado. Obrigada, Ciro. Agora eu vou dando continuidade à programação. Passar a palavra para Manuela Oliveira, que dará início ao painel com os autores. Manuela é mestranda em Direito pela UFPA, pós-graduanda em Direito Agroambiental e bacharel em Direito pelo CESUPA. Atua no Núcleo de Defesa da Moradia da Defensoria Pública do Estado do Pará e é coordenadora do GT Amazônia da Rede Lacrima. Manu, a palavra é sua. Boa noite a todos. É uma satisfação, primeiramente. Gostaria de parabenizar a todos por esse grande evento, principalmente aqueles que contribuíram para que essa obra ela estivesse aqui. É uma obra extremamente importante na época que estamos, em tempo que a Amazônia se encontra. Gostaria também de agradecer a Lacrima, a Carol, por ter feito o convite. Na oportunidade, vou apresentar os autores. Nós temos a Ana Carolina Caseta, a Ana Flávia Moreira, a Ana Paula Canopa, a Andrea Mello, Cláudia Pessoa, Felipe de Oliveira, Fernanda Lois, Flávia do Amaral Vieira, Gabriel Damasceno, Ivo Macucci, Jarlene Gomes, Márcia Ever, Mariana Luísa de Mello Lizuca, Tatiana Sekef, acho que é isso, e o Biratã Caseta. Todos esses foram os autores, grande parte deles também são daqui da região, e agora eu oportunizo também para questionar e apresentar principalmente os representantes que serão a Ana Flávia do Amaral Vieira, que ela é pesquisadora associada pela Tilburg University, na Holanda, é doutora em Direito pela Universidade Federal do Pará. A Jarlene Gomes, ela é doutoranda em Ciências Florestais na Universidade de Brasília e pesquisadora do IPAM. A Márcia Cristina Eber, de Almeida, ela é advogada, pós-graduanda em Processo Civil e mestranda em Gestão de Recursos Naturais pela UFPA. A Fernanda Barbosa Lois, especialista em Direito Internacional e Direito Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Ana Carolina Caseta, ela é advogada, doutoranda no Departamento de Direito Internacional Público da Universidade de São Paulo. Também é pesquisadora e voluntária na área internacional da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, pela UFPA. Mariana Luísa de Mello Lizuca, ela é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E a Ana Flávia Barros Moreira, ela é mestre em Direitos Privados e professora de pós-graduação em Direito do Agronegócio da PUC Minas. É advogada também e membro da Aliança Francesa de Finanças e Investimentos Sustentáveis. Bom, apresentando todos, novamente parabenizo e gostaria de abrir, né, questionando os autores de que maneira a realização da COP30 na Amazônia ela pode ampliar ou até mesmo desafiar as perspectivas de cada uma de vocês que explorou no artigo do e-book, considerando os temas, né, como justiça climática e governança. Eu vou iniciar questionando primeiro a Flávia do Amaral Vieira. Fique à vontade. Obrigada, Manuela. Queria começar também agradecendo, né, a realização desse seminário de lançamento e também a organização do livro. Obrigada a Carol, ao Ciro, a toda a equipe da La Clima. Estou muito feliz de fazer parte do livro, né? Eu acho que o livro chega num excelente momento e vem, né, nesse intuito de poder dar visibilidade, né, a nós pesquisadores que somos da Amazônia ou que estão na Amazônia, e eu acho que é bem importante me sentir parte disso, né, e fazer parte dessa iniciativa. Então, com relação à pergunta, eu acho que o meu artigo tem tudo a ver com a pergunta, assim, sei lá, tem uma relação direta, porque ele é um artigo que ele buscou, assim, investigar a trajetória da diplomacia brasileira, da política externa brasileira com relação ao clima,
pensando no papel da diplomacia, desde a Eco 92, da Rio+20, e agora na COP30, e pensando nisso, né, pensando qual seria esse papel da política externa nesse momento de COP30. E eu acho que a gente tem tanto a questão da governança como a da justiça climática, são desafios muito relevantes e importantes, né, nesse tempo histórico. E, assim, pensando com relação à governança, a, o meu artigo trabalha essa ideia do Brasil, né, como um país que almeja ser uma liderança nas relações internacionais, então exercendo essa liderança então na construção da política climática de uma forma desde o multilateralismo, e a gente pode pensar que isso já vem sendo construído nessa chegada do terceiro governo do Lula, desde a cúpula da Amazônia. Então, isso também abre uma janela, né, de oportunidade de cooperação também com outros países da Amazônia. E isso se amplia na COP, né, pensando nessas relações internacionais com, enfim, todos os países que fazem parte da Convenção do Clima. E coloca o Brasil num papel de protagonismo, né? Organizando essas conferências, também saindo de uma presidência do G20. Esse ano o Brasil também é presidente dos BRICS. Então a COP vem com esse lugar, né, de um protagonismo do Brasil na estruturação dessa governança, que é muito interessante, e abre então várias frentes de trabalho, né? Pensando na questão de financiamento climático, e justamente quando a gente fala de justiça climática, também abre uma oportunidade, né, do Brasil fortalecer também acordos que visem a justiça climática. E pensando nessa trajetória do Brasil, que eu trabalhei no meu artigo, né, pensando desde a Eco 92 e na justiça climática, a gente pensa nessa questão também da participação, que o Brasil é um país que tem um histórico, né, de que esses eventos têm grande participação social, e tem essa expectativa, né, que na COP30, com a Cúpula dos Povos, e também com outras agendas de participação, que as pessoas da sociedade civil consigam influenciar, né? Existe essa expectativa, que a gente não sabe se vai se transformar em realidade, mas uma expectativa que as pessoas façam manifestações, que tentem, né, trazer tentem fazer dos seus anseios se refletirem em compromissos climáticos, né? A COP30 também vem no marco de 10 anos do Acordo de Paris. O Brasil foi um dos primeiros países a assumir compromissos climáticos fundamentados no Acordo de Paris. Então, também tem uma expectativa com relação a isso, né? De qual papel o Brasil vai ocupar nesse novo momento, né? E uma expectativa que se repita de uma forma ainda mais ambiciosa, né? Mas também não dá para dizer que a expectativa é só positiva, a gente também tem desafios grandes, né? E principalmente pensando na Amazônia, a ideia de como conciliar esses compromissos climáticos com uma região que ainda enfrenta grandes desafios de questões sociais, de políticas públicas, de pobreza, né? E quando a gente fala em transição energética, a gente fala de uma região que ainda enfrenta pobreza energética, ainda que a gente produza muita energia para o Brasil, principalmente pensando no papel das hidrelétricas, também são fontes de energia que tiveram muitos impactos sociais, que ainda não tiveram reparação. Então, enfim, é um momento de grandes desafios que o Brasil está enfrentando, né? Mas, de alguma forma, de toda forma, também, na verdade, esse lugar de protagonista abre uma janela de oportunidade para que a gente, como sociedade civil, e para também que o setor público, né, e privado influencie essa agenda, e a expectativa é que haja compromissos ambiciosos, né, assim, de que levem o Brasil a metas climáticas associadas também à justiça. Acho que é isso. Obrigada, gente. Jarlene Gomes. Obrigada, Flávia. Fique à vontade. A gente não está te ouvindo, Jarlene. Não, não Não. estamos.
Jarlene, acho que só para questão de tempo, a gente pode passar para a próxima Oi. pessoa e a gente. Agora. Pode falar. Tá? Tá ouvindo? Ai, que bom. Desculpa, gente. Antes de tudo, mencionar que os meus colegas Ivo e Felipe, que estiveram junto comigo na produção desse artigo, e dizer que também é uma honra para a gente participar aqui. Eu queria começar dizendo que justiça climática e governança tem tudo a ver com o nosso artigo, porque a gente partiu justamente desse conceito para pensar, tá, mas de que justiça climática a gente está falando e como que está essa governança? Então, partindo da pergunta, a gente sabe que os desafios são gigantes, mas a gente também tem oportunidade. E aí, o que a gente trouxe assim, de problematização no nosso artigo? Primeiro, a gente partiu de uma pergunta de uma publicação anterior do Instituto Socioambiental, onde eles faziam uma provocação, afinal, é pagando o que se preserva? Isso trazendo o conceito de pagamento por serviços ambientais. E aí a gente entende que, para responder essa pergunta, a gente precisa entender, tá, mas como que isso acontece de fato na Amazônia? Então, a gente trouxe duas premissas importantes que a gente considera para que sejam estabelecidas, para que, de fato, alguns financiamentos climáticos eles cheguem a, de fato, às populações tradicionais da Amazônia, populações indígenas e outras populações. E a gente destaca no artigo que o fortalecimento institucional ele é uma premissa fundamental. Por quê? Porque a gente sabe que existem várias organizações não governamentais hoje na Amazônia com muita competência e capacidade para receberem financiamentos, elaborarem projetos, implementarem e monitorar. Porém, a gente precisa ainda que algumas condições elas sejam estabelecidas para que isso de fato aconteça de uma forma mais equitativa, mais inclusiva e participativa, né? Então a gente acha que essa premissa ela deve inclusive ser incluída no processo de financiamento climático para a Amazônia. E uma outra fundamental é o ordenamento territorial, onde, a partir do momento que se é estabelecido um processo de ordenamento, a partir principalmente da regularização fundiária, mas vários outros instrumentos, como a regularização ambiental, o próprio acesso a outras políticas públicas e a direitos básicos, né, como a própria participação dessa população no processo decisório das políticas públicas, a autonomia dos territórios, né? Então, a gente considera que essa também é uma premissa importante. E o que a gente destaca é que a COP30 pode ser um marco histórico para trazer visibilidade, principalmente a quem de fato está na Amazônia, né? Trazer ali os povos que estão como centro para a governança climática. Porque aí a gente traz lá no artigo... Se aprende a governança climática. Oi? Perdão. Não, tá bom, gente, eu vou seguir aqui. Então, a gente traz que para que isso aconteça, para que de fato a gente tenha uma justiça climática e uma governança mais inclusiva, a gente precisa romper com o ciclo de invisibilidade das populações que protegem a floresta, né? E aí a gente traz alguns exemplos onde a gente mostra que, embora os recursos de financiamento climático eles sejam limitados ainda para a Amazônia, a gente percebe que o problema, às vezes, não é a falta de recurso, mas sim a falta de uma escolha política de investir justamente nessas premissas que tragam a segurança jurídica, a participação e a autonomia dos territórios, né? Então, a gente discute também que há uma grande distância entre o conceito de preservar, de conservar e a realidade local. Porque na realidade local, a gente sabe que o que está acontecendo hoje é a violência, é a insegurança, é a grilagem de terra, né, os conflitos fundiários, né? Então, como que a gente traz as condições para que isso seja amenizado ali na Amazônia?
Então, um outro questionamento que a gente fala, uma vez que a gente consiga melhorar, alcançar essas premissas, será que a gente vai ter os mecanismos econômicos e financeiros adequados para dar visibilidade para essas populações, né, para eles acessarem diretamente a esses recursos? Então, esse também é um outro desafio, mas que, se a gente olhar a COP como um evento que está acontecendo na Amazônia, mas é um evento do mundo, a oportunidade é que a gente pode ter uma integração, uma troca de experiência com vários outros países e populações que têm ali desafios similares, né, onde a gente pode, de forma conjunta, buscar novas soluções. E aí a gente também discute lá no artigo alguns modelos de financiamentos que já trazem essa autonomia para as populações, né? Como, por exemplo, a abordagem do mecanismo de subvenção dedicado, que é o DGM. A gente traz também a questão do Fundo para Investimento Climático, o GEF, e também alguns outros exemplos, como um fundo criado pela COIAB, que é um fundo que ele é criado pela organização, coordenado e tem um modelo mais participativo das populações. E a partir disso, a gente acha que, por exemplo, no processo de... Licença, Interlane, você tem mais 2 minutinhos, tá? Tá, obrigada. Fique à vontade. Tá bom. Então, assim, o que a gente trouxe para destacar mais sobre isso é que a gente precisa que os financiamentos de fato cheguem nas populações tradicionais da Amazônia, né? E trazendo a pergunta principal, se é pagando que se preserva, a gente inverteu a pergunta, né, para uma próxima discussão de um artigo, para dizer bem assim que a pergunta não é mais essa, mas sim a pergunta é se devemos pagar para conservar, mas pagar quem, como e a quem vamos pagar, né? Então, é um processo mais inclusivo dessas populações, trazendo aí essas premissas que a gente cita lá no artigo. Obrigada, Manu. Eu que agradeço. Márcia, Eita. Boa noite a todos e todas. Me escutam bem? Sim. Obrigada. Primeiro eu queria também agradecer, né, por estar aqui com todos vocês. É um prazer enorme celebrar o lançamento desse e-book da La Clima. Queria agradecer ao Ciro, a Manuela, a Caroline, a La Clima de modo geral, pela organização dessa obra e desse evento de lançamento. Também eu queria agradecer as minhas parceiras, né, no artigo, a Andréia Mello e a Cláudia Pessoa. E também queria parabenizar todos os demais autores pela construção coletiva dessa obra. E aí, em relação ao debate, como já foi colocado aqui, a COP ela é um marco, né, para essa avaliação do progresso global em relação à preservação ambiental. E a escolha de Belém para sediar a COP, ela representa um momento histórico, né? Coloca a Amazônia nesse centro das discussões climáticas, ao mesmo tempo em que coloca a gente diante de uma enorme responsabilidade e também de desafios urgentes ao sermos os anfitriões, né, desse evento tão importante para a agenda climática. E aí, o nosso trabalho, ele se debruçou um pouco sobre isso, sobre essa questão dos desafios, né, relacionados à escolha da cidade de Belém e aos desafios que Belém apresenta enquanto metrópole da Amazônia, buscando responder basicamente a 2 perguntas, né? Como que a agenda climática e o saneamento básico se interconectam no desenvolvimento urbano sustentável em Belém? E aí, como foi colocado pela Carol, né, muitas pessoas têm o imaginário da Amazônia como somente uma questão rural, mas na verdade a gente tem o desenvolvimento urbano na Amazônia, temos também a questão do nosso desenvolvimento periurbano e nossas relações com os rios e tudo mais, a questão da cidade na floresta, enfim, pensar sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia é sempre muito complexo porque a nossa realidade é muito única, né? Então a gente achou que era importante falar sobre isso. E a segunda pergunta foi quais as perspectivas e os desafios locais relacionados a essa agenda e à realização
da COP30 em Belém. E aí, considerando a pergunta que foi feita para o painel, né, qual que é, né, essa relação, se amplia ou desafia as perspectivas em relação à realização da COP na Amazônia, a gente considera que amplia, né, porque traz a questão da justiça climática para o cerne do debate, e aí, como foi mencionado aqui, não dá para a gente falar de justiça climática sem falar em financiamento para as comunidades, em falar sobre os desafios, né, locais em relação ao desenvolvimento de modo geral, e sem considerar a dimensão socioambiental mesmo relacionado à perspectiva do desenvolvimento de modo geral. Então, a gente, no nosso trabalho, a gente considera que não dá para falar em soluções para a crise climática sem considerar essas desigualdades sociais e ambientais que afetam a população da Amazônia, em especial as comunidades mais vulnerabilizadas. E nesse contexto, o saneamento básico ele vai ser um elemento central, tanto para garantir a dignidade quanto a resiliência dessas populações. E a gente sabe que, em termos de saneamento, infelizmente, Belém, a região metropolitana de Belém como um todo, não tem bons índices, né, de saneamento básico, de saneamento adequado para essas populações. Além disso, a gente considera que a realização da COP ela também vai desafiar e escancarar essa necessidade da gente repensar novas formas de governança. Então, a realização de um evento dessa magnitude, ela é muito complexo, né? Porque vai envolver diversos níveis de governo, da sociedade civil, do setor privado, e a gente considera que é preciso a participação efetiva das comunidades locais nessas decisões, para que as políticas e as ações implementadas elas sejam justas, sejam eficientes e também sejam adequadas às necessidades aqui da região. Então, a escolha de Belém, ela lança à luz essa urgência, né, da gente repensar esse desenvolvimento urbano na Amazônia, integrando as agendas climática e a de saneamento ambiental em um projeto de cidade que ela seja sustentável, né, justa e resiliente. E aí, nisso, considerando a dimensão política, né, que Belém estava passando no momento da construção do nosso trabalho, a gente colocou que a revisão participativa do Plano Diretor Municipal, a implementação efetiva da Política Municipal de Saneamento e do Plano Local de Ação Climática seriam passos cruciais, né, nessa direção para incorporar essas agendas. Então, como mensagem assim, final, a gente considera que a COP30 ela não tem que ser apenas um evento, e eu acho que isso também já foi falado pelos demais colegas, mas ela precisa também deixar um legado de transformação social e ambiental para Belém e para toda a Amazônia, já realmente colocando a Amazônia no centro do debate. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Fernanda Lopes, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Eu estou muito feliz de participar desse evento. É um grupo bem seleto me senti bastante honrada de participar, eu e meus colegas. E eu sou aqui do Rio Grande do Sul, queria destacar isso, que eu sou do outro lado do país. E para mim é muito interessante poder falar desse lado que eu estou, porque eu acho que corrobora o que o nosso texto veio dizer, assim. E o que os colegas, acho que a Caroline no começo, quando apresentou, falando que ao realizar a COP na Amazônia, é aí que o pessoal, a comunidade internacional vai ver mesmo do que se trata. Porque é um ambiente extremamente peculiar, delicado, é uma das coisas mais importantes do nosso planeta. E estou falando primeiro de coração, assim, pelo que eu escrevi e o que a gente acredita. A gente escolheu o tema de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, tá? Que na nossa conclusão é uma incoerência absurda do nosso governo, que assumiu compromissos internacionais, muitas vezes de forma voluntária, com metas robustas, acerca de transição energética, sempre destacando que a transição energética é um dos pilares da justiça climática, da saúde do planeta, e que essa era a bandeira
que a gente ia defender no Brasil e destacando até o Brasil como um dos protagonistas nesse movimento do Sul Global, no Sul Global. Até no. Tem muitos dados interessantíssimos que a gente tem vontade de compartilhar, mas o tempo é curto. Mas é muito chocante, assim, para quem gosta do tema, como todos nós aqui, perceber que o Brasil se diz que está. Vou dar um exemplo. No plano de governo, existem 116 diretrizes, 21 delas mencionam expressamente que a transição energética é um ponto fundamental para o crescimento sustentável do país. Mas, ao mesmo tempo, o governo briga para que se explore petróleo na foz no Rio Amazonas. E o Brasil aqui eu até anotei, mas ele é o campeão. Eu me lembro do presidente do IBAMA destacar que a Petrobras já é o campeão de multas do IBAMA, de tanto vazamento de petróleo que já ocorre. Então, imagine uma exploração de petróleo na foz do Amazonas. É uma coisa que chega a se parecer assim, apesar. A justificativa que o governo usa é ali esse dinheiro pode proporcionar desenvolvimento social, enfim. Mas a gente sabe que a Amazônia é riquíssima por outras razões que não o dinheiro, e que se algum prejuízo acontecer ali, o dinheiro não vai reparar, não apenas quanto ao ecossistema, mas as comunidades indígenas, ribeirinhas, a própria simbiose as peculiaridades, né, de todo o ambiente. Então, resumindo, não sei quanto tempo eu tenho, mas queria dizer que a COP acontecer na Amazônia, ela desafia, mas ela é ao mesmo. Fiquei confusa, mas eu acho que é um pouco de cada. Ela corrobora a nossa perspectiva, sabe? Eu acho que aqui alguém fala aqui no texto que não há maturidade para tomar decisões até que essa COP aconteça, para que o mundo veja de verdade o que é a Amazônia. Então ela amplia, em primeiro ponto, ela amplia a nossa perspectiva. Ó, vamos ver bem o que está em jogo. É a Amazônia, não é uma coisa pequena. E acredito que ela desafie também um pouco por ter diversos interesses em jogo políticos que muitas vezes a gente não sabe, enfim, é um assunto muito grande que vai estar em pauta e vai ser muito interessante acompanhar. E como acho que até anotei o nome da colega, Jarlene falou, vai ser um marco histórico realmente, para ver que rumos o país vai tomar depois da COP. Espero que eu tenha sido coerente. Foi ótimo. É muito delicado, realmente. Muito obrigada, Fernanda. Ana Carolina Caseta, fique à vontade. Obrigada, Manu. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a La Clima, especialmente em nome da Caroline Rocha, do Ciro, da Giovana e da Manuela, por esse evento e por esse e-book que é tão importante para nossas discussões. Eu acho que muito do que já foi dito está diretamente relacionado com o artigo que eu escrevi com o Biratã. A gente está falando de protagonismo, de desafios, de oportunidades e do marco histórico para romper o ciclo de invisibilidade. Eu gostei dessa expressão que a Jarlene usou, porque se trata de uma escolha política de não privilegiar a realidade local. E o nosso artigo é exatamente isso, ele é um aviso sobre o perigo do processo que desconsidera os estudos prévios e consultas públicas a partir do caso concreto de Belo Monte. Belo Monte não é passado, é presente e futuro, pois apresenta o que os empreendimentos que pretendem se implantar na região podem provocar quando desconsideram os direitos humanos e as comunidades locais, afetando diretamente o desenvolvimento urbano. E eu acredito que a COP30 é um importante momento para que as vozes da Amazônia possam ser ouvidas, mas a participação ainda é muito limitada quando a gente fala de decisões locais. Então, eu acho que é um momento de olhar para dentro,
repensar as formas de participação social e é uma chance de mudar a narrativa, refletindo os anseios da nossa população a partir de manifestações, como a Flávia citou. As discussões no direito internacional são muito pautadas a partir do norte global. Então, esse momento em que a COP vem para o território, ele é essencial para ter uma chance de mudar a narrativa. Então, eu acho que não, é uma coisa que a gente fala muito na Rede Amazônia pelo Clima, né? Não se trata de uma falta de vozes, mas de um espaço efetivo de discussão que eu acredito que a COP pode trazer e que pode, talvez, mudar a forma com que discutimos isso internamente. De forma geral, seria isso. Obrigada, Carol. Agora eu dou oportunidade para Mariana Izuka. Mariana, não sei se eu falei seu nome certo. Me perdoe. É Izuka com dois Is, mas eu sei o quanto é complicado, então é super Fica à tranquilo. vontade. Fica à vontade. Bom, como- acho que todo mundo, né, todos os autores aqui trouxeram, né, os artigos eles se conversam, né? Então, assim como a Fernanda, a Ana Carolina, eu também tratei o tema de transição energética, só que aí, no caso, eu dei o foco em relação às comunidades isoladas, de como é o fornecimento de energia para essas comunidades, que apesar de a gente ter a Amazônia ali repleta de recursos naturais, tendo Belo Monte, hidrelétricas ali no Rio Madeira, como Giral e Santo Antônio. Os sistemas isolados, eles têm, eles são, ele mostra esse desafio. Eu acho que a COP30 é uma oportunidade, e porque apesar desses recursos, ainda 67% do sistema isolado, ele ainda é abastecido com termoelétricas a diesel, é, e vai muito e expõe essa contradição da gente tentar ser nesse anseio de ser protagonista da transição energética, sendo que ainda temos algumas lições de casa em relação a esse fornecimento a diesel, sistemas isolados, em relação à baixa cobertura do acesso à energia elétrica de qualidade nessas regiões, porque apesar de ser como o sistema é isolado, ainda ele não está conectado, né, ao sistema interligado nacional, e dessa forma, há comunidades que têm horários restritos de fornecimento de energia, então é cerca de 4 horas em que a família ali tem o acesso à energia. Então, eu acredito que essa COP30 ela pode trazer realmente esses dilemas, esses desafios contraditórios que o Brasil vive, né? Dentro do meu artigo, eu também trago não só essa questão do problema de acesso ou o problema de que as políticas de leilões, sistemas isolados, ainda não conseguiram incentivar para que os empreendimentos que forneçam energia sejam empreendimentos que tenham fontes renováveis, mas eu acho que o, o exemplo que eu trago é de uma ONG que conseguiu fazer ali um case de sucesso para que em que ali eu tenho o fornecimento de energia solar com bateria, em que além de ser além da questão de ser renovável, de ser descentralizado, ele tem um papel de auxiliar na comunidade local, de manter, por ser solar e bateria, manter a disponibilidade ali, o tempo todo acesso à energia, e traz todo esse exemplo meio que desmistificando essa ideia de que, por ser um sistema isolado, por ter dificuldade de integração, por ter
dificuldades logísticas, a questão de de ter políticas para ter acesso ali, ser fonte renováveis conforme o restante do Brasil, ali seria mais difícil. Então, meu artigo ele trata exatamente disso, de tentar desmistificar é, essa afirmação de que o sistema, de que não é possível ter políticas ali que incentive que os sistemas isolados ele tenha realmente energia renovável. E, e falando de justiça, o diesel ele não é a fonte mais adequada, porque apesar de ter algumas questões, ele é mais caro, a operação dele é mais custosa e é para todos os brasileiros, assim, e então, de forma alguma, esse é o melhor caminho para esse sistema isolado. Então, o meu trabalho, o meu artigo, ele traz justamente luz nessa questão. E para finalizar, quero agradecer muito a oportunidade. É, vejo os perfis assim, são bem legais. Eu aprendo muito com a Laclima, eu sou engenheira de formação e consigo pensar em outras perspectivas. Já trabalhei na hidrelétrica de Santo Antônio e vim me mudando, vim alterando até minha carreira em relação aos valores que eu consegui inserir na minha vida. Então, é um agradecimento também e é uma honra poder participar desse e-book. Nossa, muito bacana, Mariana. Muito obrigada. Por fim, mas não menos importante, eu dou a oportunidade de palavra para Ana Flávia Moreira. Ana, fica à vontade. Obrigada, Manu. Boa noite a todo mundo que está aqui presente. É muito fácil falar por último quando tem um tanto de conteúdo maravilhoso que a gente viu aqui. São temas realmente fantásticos. Quero parabenizar todas as autoras e todos os autores que estão aqui. Quero aproveitar também para fazer um agradecimento expresso para minha coautora, que é uma amiga querida também, que é a Ana Paula Caranopa, minha xará. Esse artigo foi fruto de uma reflexão em conjunto de duas profissionais que têm formações diferentes, né, e que tem muito a ver com a agenda COP30, agenda de finanças sustentáveis, agenda de financiamento para a recuperação de pastagens degradadas na Amazônia, que é o nosso tema. A Ana, minha xará, ela é economista de formação, mas tem uma agenda aí pautada no setor florestal. Eu sou advogada de formação, também aí com um braço da atuação de operações financeiras e finanças sustentáveis. E nós optamos por discutir no nosso artigo apresentar um enfoque, na verdade, um enfoque um pouco na maneira de um diálogo, né, da análise entre o Fundo Amazônia e a necessidade de outros instrumentos financeiros com foco específico em áreas degradadas do bioma amazônico. Acho que são dados públicos e todo mundo sabe que nós temos índices alarmantes de abertura de pastagens degradadas no bioma, no índice crescente nos últimos anos. O Fundo Amazônia ele tenta, de certa forma, preencher essas lacunas com programas de financiamento focados na reestruturação e na recuperação dessas pastagens, dessas áreas degradadas, principalmente por pastagem, mas a gente sabe que muitas das vezes não são recursos suficientes e a gente precisa de acessar outras formas de investimento. E é aí que entra muito a nossa proposta de estudo aqui dentro do contexto da COP30. E para poder falar um pouco sobre essa dinâmica, é legal que a gente faça uma ressalva aqui, que eu e a Ana, nós não somos da região. Eu sou mineira, a Ana é curitibana, ambas moramos em São Paulo, mas nós já tivemos a experiência de ir no local, de ter a vivência de conhecer as pessoas que moram na região, né, dentro do bioma amazônico, convivendo com
com as pessoas que estão ali no local. E por que que isso é importante quando nós estamos falando de estruturas de financiamento focadas na pauta de recuperação de áreas degradadas? Porque estruturar um projeto de financiamento para captação de recursos financeiros que venham de fontes diversas, fontes privadas, fontes subsidiadas, né, de governos subnacionais, enfim. A gente precisa entender também de que maneira esses recursos vão impactar aquelas pessoas que vivem ali. A sociobioeconomia que está em torno daquela vivência local. E por que que isso é importante no contexto de COP30? Porque a gente agora tem uma oportunidade de efetivamente mostrar para o mundo como nós somos grandiosos em termos de desenvolvimento de sociobioeconomia. E a partir do momento que nós conseguimos trazer o mundo para viver essa experiência no local, dentro do bioma, a gente começa a endereçar as pautas do sentido de esclarecer para o investidor, para quem vai colocar dinheiro nesses projetos para recuperação de passagens degradadas, de que maneira que esses projetos vão ser de fato endereçados para os locais e, mais importante de tudo, como que esses recursos financeiros vão chegar na ponta de quem realmente precisa e na ponta para realmente promover as mudanças que precisam. E isso entra num ponto crucial quando a gente fala de justiça climática, porque, de certa maneira, falar sobre recuperação de passagens degradadas tem a ver com as metas ambiciosas que o governo brasileiro já estipulou de forma voluntária no âmbito do mercado internacional, mas ele vai além. Ele vai no sentido de nós entendermos de que maneira esses investimentos vão impactar as pessoas que vivem nesse local e que dependem do microcosmos daquela economia que se desenvolve ali dentro e que depende da floresta. Depende da floresta em pé, depende da recuperação das áreas que foram degradadas. Então, em termos de justiça climática, o nosso propósito é muito endereçar essa discussão. Acho que vai muito um pouco na linha do que acho que a Jarlene disse, né, na apresentação. Não sei se eu falei o nome certo, me desculpa se eu tiver falado errado. Mas o intuito na perspectiva de justiça climática é nós trazermos para a pauta central aqui que o investidor ele tem essa vivência no local e entender de que maneira que o projeto pode ser estruturado para que ele invista em um projeto que chegue na ponta de que realmente vá colocar essa área em recuperação como uma área, inclusive, economicamente viável para as pessoas que estão ali, de que maneira que isso vai impactar as pessoas positiva ou negativamente, para ajustar um determinado projeto de investimentos que tenha fontes diversas de captação, né? E a gente pode estar falando de vários instrumentos diferentes, desde fontes essencialmente privadas até uma estrutura mista, como um blended finance, por exemplo, ou o próprio pagamento por serviços ambientais, uma estrutura um pouco mais verticalizada. A gente traz essa pauta para a justiça da justiça climática para o cerne da tese de investimentos, talvez, que eu diria, desses projetos focados em recuperação de passagens de áreas degradadas, tá? E tem uma questão que é importante a gente analisar sobre esse viés, tanto do diálogo, né, do Fundo Amazônico, quanto dessa dinâmica de outras fontes de financiamento para a recuperação de áreas degradadas, que tem a ver com a conscientização que a gente precisa criar, mais do que uma conscientização, é mais uma perspectiva de trazer para a perspectiva de investidores qual é a melhor forma que nós podemos organizar a governança da gestão desses recursos. Porque se a gente olha hoje numa perspectiva objetiva, nós temos o Fundo Amazônia, que tem uma governança minimamente estabelecida, né? A gente tem uma gestão feita de forma centralizada pelo BNDES, mas a gente sabe que o Fundo Amazônia ele não consegue dar os aportes necessários para essas metas e, enfim, dimensionar de uma forma minimamente satisfatória todos os impactos que esses projetos de investimento eles geram para a localidade, para as pessoas que estão ali. Então, a gente criar e usar da COP30 para, primeiro, fazer uma espécie de benchmarking com outras práticas que vêm sendo adotadas em outros lugares do mundo, ou até mesmo criar modelos mais consistentes de governança que seja minimamente centralizada, né? Não seja uma governança
dos projetos de investimento muito pulverizadas, que é o que a gente vê hoje, né? A gente não consegue ter um investidor para poder trazer, ou o investidor privado, né? Ou o doador de recursos financeiros que traga esse recurso para dentro do Brasil, e especificamente para essa agenda de recuperação de áreas degradadas, ele às vezes fica perdido porque ele não consegue entender quais são os mecanismos de governança, seja em relação à estrutura do projeto, seja em relação à gestão daqueles recursos, para onde aqueles recursos irão, quem vai fazer a manutenção, né, o gerenciamento de impacto e fazer com que esse recurso chegue lá na ponta de quem precisa também, quem vai fazer esses projetos rodarem. Isso hoje, muitas das vezes, isso fica confuso, o que torna esses projetos difíceis de serem executados na prática. E a gente acaba perdendo, porque tudo diz respeito hoje, né, quando nós falamos de bioma amazônico, isso fica claro quando nós vemos as pesquisas, que CPI libera muito dessas pesquisas, o próprio MapBiomas tem esse levantamento. A velocidade com que nós estamos perdendo áreas de floresta em pé para pastagem, ela é absurdamente gravosa. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção em relação ao timing. A gente não tem tempo mesmo para poder pensar e repensar e, quando der, sentarmos e estruturarmos uma forma de governança um pouco mais eficiente para capitalizar esses recursos e fazer com que eles cheguem na ponta. A gente está chegando no ponto de não retorno, né, que todo mundo já conhece. Então, a proposta do artigo é muito isso, é a gente criar esse ambiente de diálogo e começar a lançar essas luzes dentro dessa agenda, né, de financiamento para áreas degradadas, que tem sim impacto social para quem vive ali no local. Mas para isso a gente tem que pensar muito nessa pauta de governança um pouco mais centralizada, um pouco mais organizada, para fazer sentido para quem vai colocar dinheiro nesses projetos também. Acho que é isso, assim, de considerações iniciais sobre o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Foi ótimo, Ana. Nossa, como vocês podem ver, as respostas elas são diversas e há diversas perspectivas, tendo em vista que as temáticas envolvem todos os âmbitos e mostra que a Amazônia é isso, ela é o rural, mas também ela é urbano e o periurbano, e isso é muito importante falar, algo que a, a Márcia trouxe, e isso afeta a todos nós, de uma maneira geral, seja no rural, seja no urbano, o meio ambiente ele vai afetar a todos nós. Dito isso, eu agora vou abrir aqui a palavra a vocês. Caso vocês tenham interesse em fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Questionar e aproveito também para parabenizar novamente as autoras. Olha, eu pensei várias vezes, não sei se é oportunidade, mas pensei várias vezes agora em ressaltar que eu disse que eu sou do Rio Grande do Sul e eu não tive a oportunidade de conhecer a Amazônia, não pessoal. E ouvindo vocês falarem, a maioria de vocês vive ou teve no lugar, eu fico pensando se para mim já é uma coisa que me toca e me sensibiliza muito, mesmo não conhecendo, eu acho que talvez até tenha aumentado na minha cabeça a dimensão da importância dessa COP acontecer lá, porque é vendo que as pessoas vão ter a dimensão. E eu fiquei pensando, e foi uma coisa que, desculpa atrapalhar, mas eu fiquei pensando, nossa, eu moro no Rio Grande do Sul, não, aqui até tá frio, e eu já estou super preocupada com a questão do ponto de não retorno, os recursos, a velocidade, e agora o que a colega falou, que a gente está perdendo áreas e o que vai ser feito. E imagina estar lá e viver isso. Eu acho que deve ser, assim, brutal, assim, para quem tem o olhar voltado para essa temática. Era isso que eu queria dizer. Carol, fica à vontade. Gente, obrigada, Manu, pela palavra. Acho que, bom, a gente queria abrir para as pessoas que estão vendo
a transmissão até agora, poder se manifestar e poder fazer perguntas para os autores, mas não vejo mãos levantadas, então, na ausência, eu queria fazer uma pergunta para os autores para responderem brevemente, 10 segundos, 30 segundos, por favor. Co- uma, falar um pouco sobre o seu processo, de como foi escrever esse artigo, e falar como é que a gente consegue incentivar jovens pesquisadores para submeter seus artigos, para estudar questões relacionadas à Amazônia e jovens pesquisadores da Amazônia. Acho que isso é bem importante também. Obrigada. Acho que eu posso começar. O processo em si, a gente só fala daqui, a gente pode falar mais daquilo que a gente conhece, né? Então, assim, eu sou suspeita porque eu escrevi esse artigo com o Biratã, que foi um dos procuradores do processo, então, sobre Belo Monte. Então, isso foi bem próximo a ele e um pouco a mim, que acabei vivendo, de certa forma, colateral, porque ele é meu pai. Então, e também na própria clínica de direitos humanos, que aí vem um pouco da resposta para a segunda pergunta. Eu acho que para incentivar, a gente tem que se conhecer, que é um dos trabalhos da Rede Amazônicas pelo Clima, conhecer quem está produzindo, quem está falando, quem está fazendo. Algumas pessoas que estão aqui nesse grupo, como a Carol, a Flávia, Ciro, são grandes inspirações para mim e me incentivam muito a ir atrás de escrever mais, enfim, de produzir e de tentar levar um pouco da nossa voz, da forma que a gente consegue, que é pesquisando, escrevendo e publicando para frente. Então, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para os jovens pesquisadores é que a gente tem excelência, que muitas vezes a falta de espaço não significa que a gente não existe. Nós estamos muito espalhados e eu acho que é uma questão de se conhecer e se reconhecer e se conectar para poder se inspirar e seguir. Obrigada. Eu não sei se teve alguma. A gente está seguindo a ordem, Bárbara e Carol. Ou posso emendar aqui rapidinho? Não sei se a. Não, a Flávia, desculpa, Flávia, pode seguir aqui. Não, Ana Flávia, pode falar, eu falo depois de você. Não, aqui eu acho que fazendo essa conexão com a Ana Carolina, só uma coisa bem breve, que eu acho que eu sendo de fora, para mim isso foi mais impactante o fato de eu ter ido e realmente conhecido como é a cultura do local. E isso é muito importante para a gente dimensionar quando nós estamos falando de conscientização dos estudantes e dos jovens para produzirem conteúdo. Para chamar fazer essa reflexão de chamado para ação, né, um call to action, assim, para essa pauta específica do bioma, é importante que a gente, que seja aqui da região Centro-Sul, a gente também fure a nossa bolha e tenha consciência, e tenha, de fato, conhecimento da importância e da forma como as culturas locais, né, dentro do bioma, elas funcionam. Porque, como o Brasil é um país muito grande, com uma diversidade cultural imensa, de biodiversidade também muito imensa, muitas das vezes a gente fica fechado no nosso bioma, tenta, às vezes, teorizar muitas coisas, sem ter o conhecimento de fato sobre como as coisas funcionam no lugar. Então, conhecer de fato sobre aquilo que a gente vai escrever, né, indo no lugar, conhecendo, conversando com pessoas que moram no lugar, muda muito a perspectiva, pelo menos foi o que aconteceu a mim. Então, acho que é um relato pessoal que talvez possa auxiliar quem esteja começando nessa jornada de escrever e de estudar sobre o assunto, tá? Queria compartilhar isso. Flávia, fica à vontade. Então, eu acho que, fazendo eco também, né, quem falou antes de mim, eu acho que é super importante ter esses espaços, né, em que a gente possa falar das nossas pesquisas, compartilhar, né? Acho que é importante também esse processo de fortalecimento entre os colegas, né, e tal, não se ver como concorrentes, somos pessoas que estamos pesquisando o mesmo tema. Eu acho que também a gente tem que trabalhar ainda essa noção que às vezes acontece de certos misticismos ou visões preconceitos sobre quem é da Amazônia, sobre a Amazônia.
sobre quem é um pesquisador da Amazônia, né? E a gente enfrenta muitos obstáculos como pesquisador amazônida em outras regiões do Brasil, né? Eu digo isso por experiência própria, mas todos os meus colegas aqui também vivem isso, né? Da gente ser entendido também como intelectual. Eu tenho um desafio, eu tenho pensado muito sobre como ser entendida como alguém também que não é vista só como alguém da Amazônia. E esse é difícil transpassar isso, ao mesmo tempo a gente fica, não, também não quero perder minha identidade, né? Também não quero deixar de ser da Amazônia, então fica esse duplo esforço intelectual, e nesse ambiente que a gente vive, nesse cenário, que é difícil ser pesquisador em qualquer lugar do Brasil, né? Então, acho que o que eu diria para alguém que está começando é, se você gosta, né, de estudar e tem o interesse também, acho que é importante da gente também, né, tentar também criar, né, a alimentar esse interesse das novas gerações, também mostrar os caminhos, né, que existem caminhos de acesso a financiamento para estudar, né? Então, acho que é muito legal existirem redes como a La Clima, como a rede, a RAC também, a Amazônidas pelo Clima, que fazem esse esforço, né, de informar, levar conhecimento e levar também acesso a fontes de financiamento, eventos, oportunidades, assim, né? Então, acho que é isso, assim, as oportunidades existem, ainda que sejam poucas, mas existem caminhos, né, a trilhar, assim. A minha experiência com o artigo foi um artigo que deu bastante trabalho, mas eu fiquei bem orgulhosa também de poder ter escrito sobre isso. E é legal escrever porque a gente aprende também, né? Então, também estou bem ansiosa para ver o livro, poder ler os artigos dos colegas, e compartilhar também, né? Divulgar nas redes, esse esforço coletivo. É isso, obrigada. Jarlene. Obrigada, Flávia. Jarlene, fica à vontade. A Márcia está na frente. Vocês me ouvem? Acho que Tá um sou eu, pouquinho né? baixo. Pode Pode. ir, Flávia. O meu depois funciona. Voltou agora, Mas Jarlene, quer falar? tá bom, eu posso falar. Acho que fazendo uma conexão, assim, o processo da escrita foi bem interessante. Eu encontrei com os meninos, o Felipe e o Ivo, e a gente começou a discutir sobre a copy, mas também as dificuldades. E aí, a nossa discussão vem muito da vivência. Eu e o Felipe, nós somos do Acre e o Ivo é de Roraima. Então, a gente está na linha de frente dessa discussão sobre os impactos na Amazônia e a gente vive na pele também, né? A gente nasceu, morou e cresceu agora que a gente saiu para estudar fora e tal. Mas eu acho que uma coisa que a colega falou sobre você ser da Amazônia, ter o pertencimento, e eu quero parabenizar muito, porque eu acho que cada vez mais os amazônidas estão ocupando os espaços de fala, né, de serem valorizados e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente ser da Amazônia e poder contribuir para um debate maior, um olhar para outros biomas, como a colega falou, é muito legal. E também fazer a conexão com a geopolítica, né? O que acontece lá fora, lá nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, como que isso vai impactar no sistema local da comunidade, dos financiamentos e tudo mais. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem a oportunidade dessa troca, dessa ampliação de conhecimento, e é esse o recado que eu quero deixar para os jovens pesquisadores. Eu jamais imaginei que eu conseguiria estar numa conferência do clima e estar contribuindo assim em fóruns nacionais, internacionais, principalmente por eu ser da Amazônia, mas que é possível e que a gente consegue, né, consegue contribuir e junto com outros colegas, como é o caso da escrita desse artigo junto com o Felipe e com o Ivo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria compartilhar isso com vocês. Então, Márcia, fique à vontade, gente. Em razão do tempo, depois que a Márcia terminar, eu vou ter que finalizar, tá bom? Fica à vontade, Márcia. Obrigada, Jarlene. Perfeito. Então, fazendo coro, né, as colegas que me antecederam, eu também vou deixar aqui o meu agradecimento e meu incentivo à Rede La Clima e à RAC.
Eu acho que para todo pesquisador é importante fazer parte de redes que potencializem, né, a sua possibilidade de pesquisa, de contatos, né, e de informações na área. Então, assim, a construção do artigo para mim e com as colegas foi muito natural, né, a pesquisa sobre direito urbanístico, direito ambiental, desenvolvimento sustentável, é algo que já faz parte, né, do nosso cotidiano, mas estar na Rede La Clima me possibilitou ver a publicação e fazer o incentivo para essa construção coletiva, né? Então, eu acho que estar nesses espaços, se inserir nesses espaços para os novos pesquisadores é extremamente importante. E aí também, como algumas colegas comentaram, eu acho que ser da Amazônia, né, independente de estar ou não agora na Amazônia, também é muito importante quando a gente foi pensar, né, na construção desse tipo de trabalho que vai falar sobre a Amazônia no centro do debate. Eu acho que é muito legal ter essa vivência, né, de campo mesmo, a vivência da realidade amazônica. E aqui até deixar também meu parabéns às colegas de outras regiões do Brasil, né, que apesar de não serem amazônicas e não estarem na Amazônia, tiveram essa sensibilidade mesmo de escrever com sensibilidade em relação à situação da Amazônia em si. Mas eu acho que quando a gente é da região, a gente consegue ter essa vivência, né, da realidade de uma forma um pouco mais próxima. Então, eu acho que isso também é muito rico. Aproveitar a nossa vivência enquanto amazônidas como uma forma de produção de conhecimento e de valorização mesmo do nosso conhecimento local, de valorização daquilo que a gente traz também nas nossas raízes, assim. Então, eu acho que isso é muito válido. E é isso. Eu acho que é se inserir nesses espaços e aproveitar o nosso conhecimento também local na produção do conhecimento científico. Obrigada. Muito obrigada, Márcia. Jarlene, você conseguiu concluir? Eu? Sim. Sim. Tá. É porque a mão tinha levantado de novo, eu pensei que você não tivesse concluído Não. direito. Pois é, desculpa, gente. Realmente a gente está com um tempo extremamente corrido, mas eu quero novamente agradecer, parabenizar a todos aqui, principalmente, enfim, as leituras, eu dei uma olhadinha, estão ótimas, mas também convido a todos a fazerem a leitura, né, desse e-book. E agora eu passo a palavra para a Carol Rocha. Carol, fica à vontade. Olá, gente, tudo bom? Novamente, obrigada, Manu. Gente, vou pedir desculpa tanto para Fernanda quanto para Jarlene, porque a gente realmente vai precisar fechar, faltam 3 minutos só para a gente fechar. Então, desculpa. Mas queria aqui, de novo, agradecer todo mundo, dizer que esse livro é uma parceria de realização da Laclima, com o apoio da Rede Amazônidas pelo Clima, uma rede que eu sou cofundadora, é, que está a Carol, a Flávia, a Márcia, o Ciro, que está aqui também. Não sei se tem outras pessoas que são da RAC que estão aqui também, mas queria agradecer todo mundo da RAC na figura dessas pessoas que eu mencionei. E também a agradecer a pessoa que coorganizou esse livro junto comigo. Ajudou a editar, a fazer a seleção dos artigos e encaminhou encaminhou seus comentários e fez com que esse livro saísse, que é o André Castro, que é o diretor técnico da Laclima. Gente, queria novamente falar sobre a importância desse livro e a importância de trazer a Amazônia para dentro das negociações, para dentro das discussões de clima. A Amazônia, ela é muito conhecida, ela é muito falada e refalada essa narrativa de que ela é o pulmão do mundo e sem a Amazônia não tem 1,5, que ambas as coisas são verdades, mas mas a gente precisa, para proteger esse bioma, cuidar das 30 milhões de pessoas que moram nele. Cuidar para que essas 30 milhões de pessoas tenham opções na vida, cuidar que essas 30 milhões de pessoas consigam ter
a sua sobrevivência garantida, e não só a sua sobrevivência, mas o seu desenvolvimento como ser humano garantido nos seus territórios. E dar para ela a escolha de permanecer no território ou sair. Mas a gente precisa dar para os amazônidas as mesmas escolhas que os outros cidadãos do Brasil possuem. Então, obrigada todo mundo, obrigada a Bárbara, obrigada a Giovana que está aqui, obrigada a todos os autores. Gente, a gente continua nessa parceria de longa data e a Lacrima vai fazer novas chamadas de artigos, então, por favor, fiquem atentos e atentas, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite a todas e todos. Obrigada, Obrigada, pessoal. Boa pessoal. noite. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada. noite. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Tchau. gente. Boa noite. Boa noite.